Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um vídeo no podcast Gospel. Você já sabe, o de praxe, se você não é herege, like, se inscreve no canal e comenta o que você acha desse vídeo. Esse vídeo é meio óbvio para alguns, não para todos. Porque eu acredito piamente que nenhuma ideologia presente na face da Terra tem a capacidade de nos salvar ou de resolver alguns problemas. As ideologias, elas são muletas. Socialismo, capitalismo, feminismo, red pill, todas essas ideologias massificantes, elas são muletas. O que ela se propõe? Ela se propõe a resolver um problema. Só que tem um detalhe. O ser humano é o que causa todos os problemas da face da Terra. Preste atenção no que eu estou dizendo. Todos os problemas da face da Terra são causados pelo ser humano. A Bíblia tem um texto maravilhoso que diz assim: do que o homem se queixa? O homem se queixa dos seus próprios pecados, ou seja, o homem se queixa da consequência dos seus próprios pecados, do micro ao macro. Hoje a gente vê essas guerras estonteantes, de pessoas brigando por território, por um pedaço de terra. E isso não começou agora. Isso é muito mais antigo do que a gente consegue notar. É lá dos tempos bíblicos. Os povos brigavam por pedaços de terra. A própria terra prometida de Israel foi um exemplo disso. Só que, óbvio, que ela tem outros contextos, porém, é a mesma situação. O ser humano se queixa dos problemas que ele mesmo causa. O socialismo é mais um exemplo disso. O socialismo é a ideologia que mais matou pessoas. Socialismo, comunismo, como queira chamar. É uma ideologia nefasta, mitológica, que vem de algo que não é possível na realidade, porque os seres humanos não são capazes plenamente de querer ajudar uns aos outros para viver numa sociedade plena, como o socialismo prega. O capitalismo, de igual modo, tem uma proposta um pouco melhor, porque ele entende que o ser humano só funciona na base da vantagem, ou seja, se aquilo for vantajoso para mim, eu faço, se não for, eu não faço. O capitalismo, ele joga melhor com a maldade do ser humano, por isso que ele é mais eficaz para trazer uma sociedade mais equilibrada. Porém, ele não é pleno. E essa é a crítica dos socialistas, né? Eles criticam o capitalismo porque ele não resolve todos os problemas que ele diz resolver. Mas ele nunca vai conseguir resolver, porque o capitalismo foi desenhado por seres humanos. O feminismo, de igual modo. Ele vem com todo esse discurso de equidade, de direitos parelhos entre homens e mulheres, porém o próprio feminismo acaba criando outras desigualdades que nós temos o resultado hoje de legislações que, ao invés de proteger os mais fracos, criam mais armaduras para aqueles cometerem, para os grandes poderosos cometerem injustiça. Então você percebe claramente que todas essas ideologias, elas são apenas para todas elas, para os poderosos se manterem no poder e oprimir os mais fracos. A Red Pill, de igual forma, ela vem com todo esse espectro de tentar corrigir as desigualdades, as injustiças causadas pelas leis feministas que prejudicam homens inocentes, que estabelecem pensão socioafetiva, injustiças causadas pela Lei Maria da Penha, injustiças no mundo dos relacionamentos, principalmente causado pelo conservadorismo visto de uma forma errada, da ideia bíblica aplicada de uma forma errada e principalmente da ideia bíblica aplicada por pessoas que não são cristãs. Então olha que doideira. Todas as ideologias têm uma proposta: corrigir injustiças e tentar tornar o mundo mais justo possível, mas
Quanto mais o mundo avança, quanto mais ideologias são criadas, quanto mais religiões são criadas, mais o mundo piora. Por quê? Porque a única ideia, a única forma do mundo inteiro se tornar mais igual é através do cristianismo, e a gente tem provas disso na história. As sociedades, os países, os estados que detêm um direito mais igualitário, uma visão mais humanizada para todas as pessoas, são os estados e os países de matriz cristã. Isso não é uma opinião minha, isso é um fato. Os estados que cresceram com a matriz cristã forte, não católica, cristã forte, são os países onde se criaram as constituições mais igualitárias. E aí eu te pergunto, até quando você vai achar normal acreditar numa ideologia, num político, e não vai se render ao que a história diz, ao se render ao que os fatos diz? Até quando o ser humano vai criar histórias fantasiosas para tentar preencher algo ou tentar executar algo que nunca vai conseguir acontecer? Porque a nossa natureza é obter vantagem o tempo todo em cima das outras pessoas. Você sabe que isso é verdade. A gente pode olhar e observar isso das coisas mais pequenas às maiores. É só você ver no seu trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo que vão até me achar machista, mas é verdade. Pergunta para qualquer professora, para qualquer técnica de enfermagem, qualquer enfermeira, qualquer ambiente administrativo, que, por exemplo, um ambiente que tenha muitas mulheres, você pode ver que vai ser um âmbito de fofoca, inveja, mentira, uma querendo passar em cima da outra. Isso é mais predominante em ambientes onde as mulheres trabalham em sua predominância. E é óbvio que com homens também acontece. Mas isso é um exemplo. Um exemplo no mundo masculino, um querendo se validar mais do que o outro, às vezes sendo infiel aos seus valores para pertencer a um grupo. Isso acontece no grupo masculino e também é errado. Mas por quê? Porque a gente se rende a ideias que já foram mais comprovadas pela história, que são ineficazes para nos trazer a plenitude. Só o cristianismo pode. Só Jesus Cristo pode. Se você olhar o cristianismo até como uma ideologia apenas, ele não é isso. Mas se você olhar ele como uma ideologia apenas, você consegue ver que mesmo nessa simplificação do cristianismo, ele ainda é mais eficaz do que todas as religiões e ideologias. Quer você goste, quer você não goste. Isso é um fato. Então, se você for ficar preso a alguma coisa, e se você realmente não quiser evitar o inevitável, que é a corrupção do mundo, alice aquele que sempre vence, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por assistir mais um vídeo. Like. Se você não dá like nesse vídeo, não comentar, não se inscrever, você com certeza é um herege. Então fique com Deus e obrigado por assistir mais um vídeo no Podcast Gospel.